Olá, esse é o People Analytics na Prática, podcast que explora como os dados estão transformando a gestão de pessoas no Brasil. Histórias reais, aprendizados e bastidores do People Analytics no Brasil. Disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Olá! Começando mais um episódio de People Analytics na Prática. Dessa vez a gente vai conversar com a Paula Vargas da Costa. A Paula é uma psicóloga, profissional apaixonada por traduzir dados de pessoas em insights estratégicos. Ela tem formação em psicologia com especializações internacionais em Tilburg e em Yale e atuação sólida em People Analytics. A Paula desenvolve projetos que conectam ciência de dados, comportamento humano e resultados de negócio. Ela atua há mais de 6 anos com análise de dados de RH, desenvolvimento de dashboards interativos, pesquisas de engajamento, clima e saúde organizacional e sempre com um foco em promover ambientes mais saudáveis, eficientes e baseados em evidências. A Paula tem experiências liderando projetos em consultoria e em grandes empresas, com entregas que envolvem desde estruturação de indicadores até apoio estratégico para tomadas de decisão de liderança. Bem-vinda, Paula. Tudo bem? Oi, Gabriel. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar podendo falar aqui com vocês. Já acompanhava, o podcast há algum tempinho aí. E vamos lá, vamos ter essa conversa. Beleza. Eu vou começar perguntando como é que você chegou ao mundo de People Analytics, Paula? Foi muito pela pesquisa. Eu estudava numa faculdade que é bem de Ciências da Saúde, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Tem a parte de pesquisa muito forte e comecei em um grupo de pesquisa de psicologia organizacional que olhava para uma parte de avaliação psicológica. Então, muito de escalas psicométricas, e nisso foi os meus primeiros contatos com o mundo da estatística, com o mundo de pesquisa e em dados de pessoas, Foi, inclusive, onde eu conheci o Gabriel, então acho que é interessante de trazer aqui, a gente estava comentando antes de abrir, eu e o Gabriel, nós éramos bolsistas de iniciação científica de 2 professores que são casados e são, assim, as referências em psicometria no Brasil, que é o professor Paulo Rutz e a professora Ana Vasques. Então, a gente acabou se encontrando nesse momento e a gente vem se acompanhando até aqui, assim. Então, acho que é uma trajetória muito legal. O Gabriel é meu amigo pessoal também, além de profissional. Mas aí, voltando, comecei nessa parte de pesquisa e é um perfil um pouco diferente dentro da psicologia, Pessoas que gostam dessa parte de análise de dados e foram surgindo algumas oportunidades nesse sentido. E aí, a minha trajetória, ela foi marcada bastante por consultoria. Então, eu fiquei 4 anos na Numera, que é uma consultoria que é referência em People Analytics no Brasil. E já passei também por 2 grandes empresas. Primeiro, o Banco Votorantim, sendo analista de People Analytics. E agora estou na Stone, também como analista de People Analytics. Então, eu tenho tanto essa visão da parte de consultoria e da parte de estar em People Analytics dentro da empresa e o meu único cliente ser a empresa que eu estou trabalhando. Perfeito. E como é que teve essa mudança da parte de pesquisa para a parte de People Analytics? Como é que foi essa transição de sair desse mundo para vir para People Analytics? Acho que essa é uma parte bem bacana. Eu acho que tem muito People Analytics na academia sem ter esse nome, às vezes, Sim. Então, a gente faz pesquisa com pessoas e pode usar várias coisas de People Analytics sem dar esse nome. Eu lembro que eu comecei como pesquisa e eu fui vendo que eu gostava muito de ver o negócio acontecer na prática. Às vezes, na academia, você vai ficar um pouco longe, dessa prática. Você não está no dia a dia da empresa. E aí, com essas oportunidades que foram aparecendo, vem fazer uma pesquisa de clima organizacional com a gente aqui, roda essa análise para mim. Então, começou muito nessas vivências, assim, da ponte da universidade com o mercado de trabalho. E aí, acho que o Psicodata, para mim, foi uma coisa muito importante. Também é uma outra coisa que eu e o Gabriel fizemos juntos. A gente já fez muita coisa. Quer explicar o que era o Psicodata? Claro. Há um tempo atrás, 2020,
durante a pandemia, né? Uhum. A gente começou a estudar de maneira mais profunda análise de dados e ciência de dados, com foco em programação. E com esse foco de programação, uma coisa difícil é gerir conhecimento, né? A gente faz muito código e pode acabar perdendo isso. Então, a gente iniciou o Data Psico para mostrar como unir ciência de dados e psicologia. É um blog em português sobre ciência de dados e psicologia, que era algo que a gente não achava fontes naquele momento sobre. É bem legal, tem muitos posts bacanas lá sobre como iniciar em ciência de dados e psicologia, como iniciar em People Analytics. Eu acho que a gente tem alguns posts bacanas. Recentemente eu atualizei com algumas coisas também sobre People Analytics estratégico, olhando para como começar nas empresas, coisas desse sentido. E a Paula tem coisas muito legais lá dentro. Acho que o nosso post mais visualizado é teu, né, Paula? Sobre storytelling ou sobre... Eu não Não lembro querendo direito. me gabar, mas eu acho que é. Uhum. E aí, esse momento em que a gente começa com uma pequena comunidade de pessoas que fazem análise de dados do jeito que a gente fazia, aquilo ganha um espaço ali no mercado, e foi onde eu fui chamada para ir para a Numer, que era uma consultoria. Então, eles me encontraram nesse momento em que eu já estava começando a tentar me comunicar ali com o mercado, e vou te dizer que naquele momento talvez eu nem sabia exatamente a definição de People Analytics, porque eu lembro de ter começado e depois de algum tempo, 1 ou 2 anos, ter entendido esse termo, ter dito, é isso que eu faço. É People Analytics, então. Perfeito. E é uma coisa que, olhando agora pra mim, né? Quando eu comecei, eu também fiquei meio assim, de entender a diferença do conceito, porque a gente fazia na academia mesmo, né? Em pesquisa. Porque é muito próximo, né? Em vários momentos, assim, a gente tem vários pontos de interseção. Muito interessante. Teve algum momento marcante ou decisivo na tua trajetória pra início, assim? Em People? Eu acho que foi muito importante para mim ter encontrado outras pessoas que faziam o que eu fazia. Então, ter ido atrás, né? Eu acho que a gente teve um movimento de ir atrás de pessoas que faziam algo parecido. Porque no início, e acho que isso acontece em People Analytics, mas em qualquer área que está em formação, tem aquele sentimento de que eu sou doido e só eu que faço isso no mundo, né? E acho que encontrar uma rede de outras pessoas que já trabalhavam com isso foi muito importante. E vindo de psicologia, também entender o que eu fazia como algo de psicologia. Eu ficava pensando se eu estava transicionando de carreira, se eu não estava mais sendo psicóloga porque eu trabalhava com dados. Uhum. E discutia muito sobre isso com os meus orientadores, com os meus amigos, assim, que eram da área também. E acho que um momento muito marcante foi quando eu disse, não, eu sou psicóloga, isso que eu estou fazendo é psicologia também, e eu preciso ocupar esses espaços, mesmo que, na maioria dos espaços em que eu chegava para trabalhar com People Analytics, raramente eu encontrava psicólogos. Eu acho que isso é interessante também. Eu sempre cheguei em lugares que o People Analytics era muito conduzido por desenvolvedores, por estatísticos, por engenheiros, né? E do meu jeitinho eu consegui ir me comunicando com eles e fui muito bem recebida. Mas tem momentos em que você pensa, né? Será que eu sou autorizada a estar aqui? Porque não me parece um lugar meu, né? No sentido Perfeito. de a maioria dos meus colegas estão indo para a clínica, a maioria dos meus colegas estão indo para lugares tradicionais. Então, People Analytics acaba sendo eu gosto de falar, um monte de gente esquisita que foi para áreas diferentes das suas tradicionais. Assim. Legal. Bom conceitualização, assim, do pessoal que tá na área. Na tua visão, Paula, o que significa People Analytics? O que significa People Analytics? Tem um conceito que eu gostava muito, que a gente usava lá na consultoria, que é análise de dados de pessoas que usa metodologia científica, estatística e psicologia organizacional
para tomar melhores decisões em relação à gestão. Aqui, e eu gosto desse conceito, porque ela coloca a análise de dados como uma ferramenta, a gente utiliza realmente muitos conceitos de metodologia científica, de estatística, de psicologia organizacional, mas no final das contas, ela é uma ferramenta para a gente tomar decisão. Então, não adianta só fazer análise. A análise, ela tem que ter alguma implementação, ela tem que apontar para algum caminho, senão é um indicador, né? É um indicador que a gente acompanha. E People Analytics não é um conjunto de indicadores, é mesmo uma ferramenta, um jeito de olhar que a gente tem para tomar melhores decisões em relação a pessoas dentro da empresa. Para mim, People Analytics está mais perto desse tipo de conceito. Legal. E hoje a gente vai falar de um projeto que tu me falou o nome e eu achei muito legal. Eu esqueci agora completamente. Qual é o nome do projeto que a gente vai falar? A gente deu... O projeto sempre fica melhor quando tem um nome, eu acho. A gente deu o nome de Turnover Tem Preço. Perfeito. Turnover Tem Preço. Excelente. E esse projeto tu tá conduzindo hoje na Stone, correto? Isso, a gente começou nesse primeiro quarter, né, de 2026. Entregamos já a primeira parte que a gente chamou de alicerce, assim, que seriam os primeiros grandes cálculos. Ele é um projeto que tem como objetivo tangibilizar o custo da saída de um colaborador. Então, por exemplo, né, dentro de vários custos que a gente tem com a saída de alguém, a gente tem custo de recrutamento. Qual que é o meu custo do time de recrutamento estar rodando hoje? Ou eu tenho custo de treinamento. Qual que é o meu custo homem-hora de treinamento? Ou qual que é o custo, e esse eu acho que foi um dos cálculos mais bacanas, qual que é o meu prejuízo de ter uma pessoa que está em aprendizado em comparação com uma pessoa que já está contribuindo plenamente. Então, qual que é o gap, né? Entre eu ter uma pessoa que está ali rampando e alguém que já está super contribuindo. É um projeto que, quando a gente conversou com a minha liderança, acho que uma das premissas é que ele fosse simples de ser explicado. Então, eu não usei fórmulas matemáticas ou regressões extremamente complexas. Eram para as pessoas conseguirem entender e a gente ter uma base de cálculo comum. Porque o que é algo que acontece hoje em muitas empresas, né? A gente tem várias análises dentro do RH, mas todas elas partem de premissas distintas ou partem de métricas diferentes. Então, com o Turnover Tem Preço, a gente queria criar todas as premissas do custo de saída de uma pessoa, acordar isso dentro do RH para que, então, as nossas análises fossem mais comparáveis a partir disso, né? Foi o que a gente entregou no primeiro quarter. E a gente conseguiu chegar numa frase, por exemplo, quanto que eu tenho de economia se no ano passado eu tivesse diminuído 1 ponto percentual do meu turnover. Que legal! No final das contas, a gente queria chegar em algo nesse sentido que, enfim, vai ser utilizado em muitas análises posteriores depois. E como é que surgiu esse projeto? Como é que ele surge no time de People Analytics, né? Qual era o contexto por trás? O que tinha acontecido antes até que o projeto chega em vocês com essa necessidade, né? Até que o negócio chega em vocês com essa necessidade de fazer esse tipo de análise. Foi muito relacionado a uma dor que eu já vi em muitas empresas, que é de relacionar as métricas do RH com alguma métrica financeira. Então, o grande ponto desse projeto é conseguir fazer essa ponte, mesmo que inicialmente. Porque por mais que as métricas do RH elas não sejam, na sua natureza, financeiras, se a gente não olha por essa visão, a gente acaba ficando de fora de muitas discussões, né? Porque todo o restante da empresa vai conversar sobre elas. Sim. Nesse sentido, a gente precisava criar essa ponte de quais que eram as premissas, como que a gente traduz a nossa métrica, que é uma das maiores métricas que a gente olha lá e que eu acho que é olhado em várias empresas, que é turnover, em quantidade. Principalmente para que eu consiga fazer análises de viabilidade financeira. Ou se eu incentivei um projeto que custou não sei quantos milhões, como que eu comprovo que ele deu um retorno, né? Ou como que eu verifico se ele se pagou? Então, nesse sentido, a gente precisava criar essa estrutura inicial.
Acho que essa foi a principal dor a que o projeto tenta responder. Perfeito. E olhando para turnover, não só o voluntário, mas também involuntário. Também voluntário. Então, cálculo rescisório, quem trabalha com isso sabe que é uma dor de cabeça de fazer, né? Ele tem muitos pormenores, mas a gente conseguiu chegar em um nível de premissa que a gente consegue premissar mesmo o valor, né, rescisório de alguém saindo da empresa, sendo demitido ali sem a justa causa. Então, acaba tendo os dois custos, e o bacana é que no final disso, eu consigo dizer, olhando para as pessoas que eu perdi no ano passado, onde que está o meu custo maior? Era no voluntário ou era no involuntário? Foi no início da jornada dessa pessoa? Será que eu estou perdendo o meu maior custo de turnover está nas pessoas que saíram nos primeiros 3 meses de casa? Ou são nas pessoas que estão saindo depois dos 2 anos? Então, esse tipo de inteligência que é bacana de ter com um projeto nesse sentido. Legal. E olhando mais pro algoritmo, assim, o quão personalizável ele foi? Porque tu falou das premissas que vocês colocaram e deixaram na mesa, né? Mas daí a gente já conversou aqui que se é voluntário ou se é involuntário, pelo que eu entendi, tem uma diferença daí no custo que é embutido nisso. Vocês dividiram por área também? Nível, função? O quão longe vocês foram nesse aspecto de segmentação dentro do algoritmo para conseguir chegar nesse número final? E alinhado a isso, assim, qual foi o resultado disso quando vocês trouxeram para o RH? Porque nesse momento vocês têm o alicerce, né? Como é que foi a resposta que o RH teve mesmo em relação a esses números que vocês trouxeram? Acho que falando um pouco do quanto que a gente aprofundou, né? Primeiro quarter a gente podia fazer um MVP. E aí a gente selecionou o público que era mais direto a relação entre a métrica do RH e a métrica financeira, que era o público de vendas, nosso público comercial. Por exemplo, eu fazer um projeto desse num back-office vai ser uma linha de premissa muito mais indireta, né? Sim. Então, primeiro a gente começou com um público que tinha essa relação um pouco mais direta, porque eu consigo ver venda por pessoa, né? Por exemplo, quanto que ela traz de lucro por pessoa. E aí, dentro desse sentido, nós fizemos algumas análises para checar, por exemplo, se eu via diferenças nas curvas de rampagem, nas curvas de aprendizado entre as regionais. A gente tem 5 grandes regionais, né? A Stone está por todo o Brasil. E aí a gente verificou, será que no Nordeste a pessoa rampa mais rápido do que no Sul, por exemplo? Não encontramos grandes diferenças, e a partir disso a gente falou, vamos fazer uma fórmula para todas as regionais, só que o que são variáveis que, para a gente, pelo menos, mudaram muito o custo, né? E daí são coisas que a gente coloca como balizadores. Primeiro, o tempo de casa que a pessoa saiu. É muito diferente o custo de alguém que saiu nos primeiros 3 meses do que de alguém que já era veterano de casa, e eu vou demorar muito tempo para ter alguém nesse mesmo nível. Então, esse foi um balizador. E o outro balizador foi performance. Então, se a pessoa era um high performance ali dentro, dói muito mais para perder do que uma pessoa que é um medium performance ou um low performance. E aí, a gente até consegue verificar trocas, né? E se aqui eu conseguisse aumentar a minha taxa de contratação de high performance em 50%? Se eu conseguisse melhorar o meu recrutamento nesse nível, quanto que eu teria de retorno em lucro, né, nisso? Então, são algumas... principalmente os 2 balizadores, foi tempo de casa e a própria performance da pessoa. Perfeito. E quando tu fala de rampeamento, que é essa questão que vocês estavam avaliando, rampeamento aqui sendo entendido, sei lá, trazendo para contexto de vendas, né? Existe uma meta e existe 100% da meta atingida no mês ou no trimestre. O rampeamento seria a pessoa começar a bater isso, assim? Começar a bater 100% ou algo nesse sentido? Esse aí a gente entrou em muitas reuniões com o time de planejamento comercial. Tá. São reuniões teóricas mesmo, né? O que é uma pessoa rampar, é isso que você está perguntando. Perfeito. Como que a gente fez ali? Quais que eram as nossas opções? Eu poderia ter um rampeamento com um critério de negócio. Então, por exemplo, o nosso RH ele pode ter
um exemplo, né? Eu sei historicamente que a pessoa leva 6 meses. Eu poderia usar uma métrica de negócio e dizer isso já é algo entendido aqui dentro da empresa e vou usar essa regra. Uhum. A gente escolheu ir por um lado mais estatístico. Então, o que a gente fez? A gente olhou, selecionamos algumas métricas de lucro. Então, tem vários tipos de receita, né? O pessoal, eu tomei um banho de loja dessas coisas de vendas. E aí, junto com o time de comercial, a gente escolheu uma das métricas que seria a que era mais adequada para olhar a receita trazida. Já era uma receita limpa, já não tinha custos de funding, enfim. E aí, eu plotei isso por tempo de casa, para ver se tinha algum momento que isso estabilizava. E aí, Legal. a partir do momento que isso estabiliza, e tem um momento, assim, na curva ali da Stone é muito claro que ele sobe nos primeiros meses e daí ele se estabiliza a partir ali do 4º mês, por exemplo, é muito clara essa estabilização. E aí a gente foi por esse caminho que era extremamente estatístico, assim, era de olhar uma curva ao longo do tempo e ver quando que ela se estabiliza e dizer que, quando a pessoa... Se isso acontece ali pelo 4º mês, então a gente entende que a rampagem, na sua maioria das vezes, acontece nesses primeiros 4 meses de casa. Cara, que legal. É muito raro, eu acho. Eu não sei pra ti, né? Mas pra mim, até hoje, fazendo análises, assim, ter um gráfico nítido de um evento ou algum efeito, assim, que a gente consiga bater o olho e ver que algo acontece, sabe? Então, muito massa que isso aconteceu pra vocês também embasarem a premissa nisso, assim. Sim, esse daí foi case de livro também. Quando eu bati o olho, eu falei, cara, nossa, é muito claro, sabe? Sim. Acontece. Rampear acontece. Olhando pra como vocês trouxeram isso pro negócio, assim, vocês tinham esse problema pra resolver, e quando vocês levaram pro RH essa solução ou essas premissas, como é que isso foi recebido, assim, e quais os passos que já estão traçados pro andamento do projeto? Foi recebido muito bem, porque eles foram os nossos solicitantes, né? Então, eles... Acho que eles queriam muito essa ponte que a gente estava falando. E era algo que dificulta muito você não ter dentro de uma reunião de board executivo, né? Você não conseguir comprovar ali que os seus projetos estão trazendo X% de dinheiro, X% a mais de lucro. Então, era algo que foi muito pedido por eles, por isso também a recepção foi boa. E eles foram muitos nossos parceiros, porque em várias dessas premissas, a gente sentou com a pessoa da área. Então, estava sentada junto com a pessoa de recrutamento para entender qual que é o custo das ferramentas dele, qual que é o custo de folha de pagamento, como que a gente poderia fazer um custo de CAC. Então, eles também foram muito envolvidos, né, nesse meio caminho. Eu vi já muitas vezes, porque eu trabalhei em consultoria, né, que o projeto ele não costuma funcionar muito bem se a gente não envolve as pessoas que são impactadas, que vão usar esse dado depois. Então, isso foi um cuidado que a gente teve ali desde o início. E aí, de próximos passos, né, no projeto, tem algumas outras análises que elas vão usar tijolos que a gente construiu nessa parte do alicerce. Então, por exemplo, agora a gente estava fazendo uma análise que a gente chamou de tempo de payback. Tem um monte de termo em inglês, né, que a gente usa. Meu Deus do céu. De tempo de payback. Qual é o tempo mínimo para uma pessoa se pagar pensando no investimento que é o que a gente faz? Pensando no investimento legal. De recrutamento, de treinamento, de eu ter um tempo ali para vaga aberta, né? E antes disso, se eu perder essa pessoa, provavelmente eu vou estar tendo prejuízo. Essa é uma das análises que a gente vai fazer assim que terminar a lista de análises que a gente precisa. Então, tem esse segundo momento do projeto, agora em Q2, é muito sobre criar inteligência sobre o nosso comportamento de turnover. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante de fazer nas empresas, porque a gente vê muitos benchmarks e fica muito ligado nas coisas de mercado, e é super interessante. Mas eu gosto muito de olhar para a empresa que eu tô com um olhar de pesquisadora mesmo.
Com um olhar de Tá. eu tô entendendo esse fenômeno aqui, entende? Uhum. Como que ele funciona? Como que o turnover se comporta? Como que o engajamento se comporta? Então, quando a gente olha com um olhar de pesquisa, e aí, assim, acho que a faculdade, a universidade vem muito comigo nesse sentido, a gente está estudando um fenômeno, né? E acho que People Analytics tem que estar muito dentro desse papel. Uhum. Uhum. Perfeito. Tu tem esse olhar de consultoria que é bem interessante, assim, né? Em relação a outras pessoas que não trabalhavam com consultoria. Tu começou trabalhando com consultoria, né? E depois tu tá na empresa, assim, agora, fazendo as análises por aí. Como é que tu vê a diferença entre esses olhares no teu dia a dia de atuação, por exemplo, para fazer esse projeto, né? E eu queria entender um pouquinho mais, olhando para isso, porque tu falou essa coisa, né, de benchmarks versus dados internos, né? Que é algo, eu acho, que eu já vivi aqui na empresa e que outras pessoas devem viver, né? Quando a gente chega com alguma métrica, de pedir benchmark em relação às outras empresas versus os dados internos. Como é que tu vê isso, assim, considerando também a tua trajetória de consultoria versus uma única empresa? Uhum. Primeiro falando da diferença entre consultoria e trabalhar dentro de uma empresa como People Analytics. São mundos completamente diferentes. Assim. E até para quem está ouvindo esse podcast pensando na sua própria carreira, eu acho que é uma coisa muito bacana, porque os dois têm seus prós e contras, seus pontos fortes e pontos fracos. Então, trabalhar em uma consultoria, eu trabalhei 4 anos ali na Numera, né? Primeiro 2 anos como analista, depois voltei como coordenadora mais 2 anos. E é uma aprendizagem muito rápida, porque geralmente você é contratado por empresas de grande porte que não têm os seus times de People Analytics, mas querem fazer algum projeto, né, nesse sentido. E eles acabam terceirizando e contratando alguma consultoria. Então, são projetos, na sua maioria, muito rápidos. Você passa por diversas empresas num curto período de tempo. Para quem está iniciando na área, para mim, assim, foi um aprendizado maravilhoso estar em consultoria e conhecer o mercado também. Então, isso é muito interessante. Por outro lado, você não consegue se aprofundar tão bem no contexto daquela empresa se você não está dentro dela. Por mais que a gente conversa, né, em todos os projetos, a gente faz várias entrevistas para conhecer a realidade, mas é outra coisa de você estar dentro da empresa. E isso foi a maior diferença do que eu senti quando eu trabalhei dentro, né, de uma empresa com People Analytics interno. Por exemplo, ali na Stone, a gente é incentivado, né, conversando com a nossa gerente, a ir até as operações e passar um dia nas operações. Então eu fiz uma rota comercial, eu conversei com o pessoal que faz inbound marketing, por exemplo, para ver como é que eles estão fazendo seus processos ali no dia a dia. E isso traz uma riqueza para a tua própria análise muito grande, que aí as variáveis elas começam a vir para a realidade, né? Aí você vê ali, mas o que é a trilha de carreira? Pô, eu conheci as pessoas que estavam em cada um desses cargos lá, eu sei as diferenças do que eles fazem. Mas o que é, não sei, essa matinal aqui? Eu participei de uma matinal, então assim, isso traz uma riqueza para a tua análise mesmo, que eu acho que é difícil conseguir estando de fora, sabe? A consultoria, ela tem que ser muito mais especializada tecnicamente, até para conseguir abranger, né, essa parte de contexto que falta. Tinha outra pergunta. Sim, sobre benchmarks versus dados internos. Eu sou super entusiasta de trocar com várias pessoas. E não necessariamente trocar só com gente de People Analytics, né? People Analytics, People Analytics. Acho que a gente tem que estar ligado no que as outras pessoas estão fazendo, no geral, assim, falando de RH, falando de estratégia. Mas um ponto muito importante de benchmark, eu acho que ele não pode ser uma panaceia para todas as dores, assim. O que dá certo numa empresa não necessariamente vai dar certo na outra.
E aí, por isso que eu falo de ter um olhar de pesquisador mesmo para a tua própria empresa. Às vezes, os teus dados internos, dependendo da quantidade de histórico que tu tem, eles vão ser tão ricos quanto, e às vezes até mais, do que você fazer um benchmark com uma empresa de fora. Então, o meu posicionamento com benchmark é faça, mas faça com criticidade. Porque não necessariamente deu certo em outro lugar, vai dar certo na tua própria empresa. Legal, massa. Tem uma... Trazendo... não sei se você conhece o Robbie Briner no LinkedIn. É um pesquisador de... ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Eu adoro ele. E ele fala sobre RH baseado em evidências, né? Que tem 4 fontes de dado, geralmente. Que é a experiência da pessoa, né? O que ela viveu ali na operação também. A experiência das pessoas que são impactadas por aquilo que a gente realiza, assim. Que é o segundo ponto. E daí tem dados internos e dados de pesquisa ou externos, assim. E daí a ideia do RH baseado em evidências, trazendo rapidinho aqui, antes da gente seguir, é que a pessoa deveria, em geral, ao fazer um projeto, considerar essas diferentes fontes de evidência para seus resultados, né? Para criar seus resultados. E não se ater a apenas uma fonte de evidência, que às vezes pode acontecer, assim, né? Enfim. Perfeito. Eu concordo muito, assim. Quanto mais fontes a gente tiver... E eu acho que isso é legal de não colocar a experiência própria ou a experiência de outras pessoas como uma fonte que não deva ser olhada. Ela deve ser olhada, mas ela não é a única, né? Tem vários caminhos. Concordo muito. Exato. Legal. Eu queria te perguntar sobre o projeto. Teve alguma surpresa ou insight inesperado que tu teve nele? Surpresa ou insight inesperado? Acho que eu esperava... Eu não esperava que a rampagem de alguém desse um prejuízo tão significativo, assim, eu acho. Que interessante. Tá. Eu colocaria o custo de recrutamento, o custo de treinamento e esse custo de aprendizado no mesmo pé de igualdade, mas tem operações nossas que são muito complexas. Então, por exemplo, a gente tem um grupo, né, de vendedores que vai olhar para um cliente muito, muito maior em questão de volume transacionado. Uma venda muito complexa, ela geralmente demora muitos meses, então para a pessoa ter um onboarding nesse tipo de operação, não leva 4 meses, vai levar quase 1 ano para ela realmente estar estabilizada, né, nesse lugar. Então, eu perder alguém nesse tipo de operação, cara, dói demais. Dói demais em lugares que eu vou, às vezes, demorar 10 meses para talvez estar chegando em alguém com esse nível de aprendizado. Claro que tem muita oportunidade de fazer ajustes para ter uma rampagem mais rápida, mas existem operações que são complexas e que elas vão levar tempo. Mesmo o onboarding sendo bom, sendo adequado, sabe? Então, esse olhar para retenção era um olhar que às vezes eu não tinha, do quanto de poder ver nos dados quanto tempo leva realmente para uma pessoa estar ambientada, sabe? Perfeito. E olhando para isso, assim, como consequências, eu imagino mudanças na política de remuneração daqui a pouco, ou em políticas de retenção. É um dos esperados, assim, do projeto? Eventualmente, a gente quer conseguir chegar num valor para dar de estratégia para esse RH, né? Até onde que eu posso ir nas políticas de retenção. Então, se eu sei que é uma pessoa que, enfim, passou por algum momento, eu tô achando que ela tem um risco de sair, né? Para eu já ter planejado isso, um budget e o quanto que eu perderia se essa pessoa saísse e o quanto que eu posso dar de budget de retenção para essa pessoa e ainda assim, né, ser algo profitable, ser algo lucrativo. Então, sim, é nesse momento que eu acho que o RH começa a ser muito estratégico, assim, começa a conseguir sentar de novo na cadeira com todos os outros membros do board executivo e dizer, não, é lucrativo investir em RH, eu consigo provar para vocês
com essas análises que a gente fez para estar nessas discussões, né? Que é o que move a empresa no geral. Que massa! Consigo pensar, assim, às vezes a gente não... Vou ir para um caminho aqui bem estereotipado, tá? De, sei lá, uma empresa nunca mexeu com People Analytics, talvez a primeira solução que pense é fazer um preditivo de turnover, tá? E aqui eu vejo um uso muito adequado de preditivo de turnover para, às vezes não acontece, né? Às vezes o uso de preditivo de turnover é para quê? Para fazer o quê? E aqui a gente tem um valor atrelado até, né? Se essa pessoa sair, a gente vai ter tal custo. O que é muito legal, dá para pensar em preditivo de turnover aliado a essas premissas que vocês delinearam, preditivo de mérito daqui a pouco, né? Quando é que a gente pode fazer um aumento salarial, quando é que a gente... E se a gente fizer um aumento salarial, quanto é que a gente pode dar de aumento salarial que ainda faz sentido para nossa estratégia, considerando o custo, né, de manter essa pessoa na operação. Então dá para pensar em várias coisas úteis de People Analytics aliadas a isso também, né? Não sei se vocês já chegaram a ventilar algumas coisas assim. Sim, eu acho que é uma discussão muito interessante, porque o preditivo de turnover, que é um projeto super comum, né? Quando a gente olha para empresas no geral, todo mundo conhece ou já quis em algum momento fazer o preditivo de turnover. E o preditivo de turnover, ele na maioria das vezes que eu tenho visto mais comum no mercado, ele vai focar muito em características individuais ali da pessoa, né? Às vezes não é um caminho tão interessante, porque também não é uma coisa muito mutável. Uhum. Por outro lado, quando nesse projeto a gente vai olhar para coisas mais objetivas, tempo de casa da pessoa e performance dela. E aí a gente já tem métricas muito estabelecidas de performance e transparentes também para a própria pessoa ali, que é o vendedor, né? Nesse caso, no caso desse projeto especificamente. Uhum. Então, aqui, eu acho que você é muito feliz dizendo, é um caminho um pouco diferente do que a gente tem visto no mercado, mas talvez, a gente espera, né, até um pouco mais acertado, assim. Porque eu paro de olhar para um pouco de características demográficas que eu não vou conseguir mudar, né? E eu olho para performance, eu olho para tempo de casa, eu olho para tempo de permanência dessa pessoa com a gente. Perfeito, perfeito. É, bem mais acertado também. Porque quando a gente fala de vendas, a gente tem isso, a gente pode ter, sei lá, remuneração variável recebida, tempo sem remuneração variável, a gente poderia pensar em outras coisas assim também. Então, realmente é mais mutável, teria mais personalização mesmo. Bem legal. Eu queria te perguntar se quais outros projetos vocês têm conduzido, né? Além desse projeto de turnover. Como é que tá a área hoje em dia? Não sei, em relação a headcount, mas em relação à estrutura também, né? Onde é que vocês estão na RH? E quais outros projetos vocês têm conduzido? Queria saber um pouquinho mais sobre a área de People Analytics na Stone. Sim, acho que a primeira curiosidade é que a gente não tá dentro da área de gente, a gente fica dentro de uma área de gestão, a gente está muito mais próximo de uma parte de metas e a gente é par da estrutura de gente. Hoje o nosso time tem 4 pessoas, sendo que são 2 duplas. Então, uma dupla é focada em dashboards, muito em manutenção, criação de visualizações, né? E bem nessa parte, hoje a gente usa Power BI, principalmente. E eu e um colega bem focado na parte de análise. E aí chegam análises das mais diversas, né? A gente tem um roadmap ali com as análises que são mais prioritárias. Alguns projetos como esse do Turnover Tem Preço, foi um projeto que nos acompanhou durante todo o quarter, né? Mas chegam muitas análises pontuais. E aí acho que lá, uma coisa que eu achei muito interessante é do quanto que a gente está próximo do time de operação. Eles nos acionam muito. E eu já vi, geralmente, eu vejo People Analytics muito dentro do RH. Né? E lá, talvez até por a gente estar fora da estrutura de gente, né? A gente é mais par, nós somos muito chamados pelo pessoal de operação do comercial, o pessoal que está lá no front mesmo com o cliente. E sempre tentando responder alguma questão que vai ter uma implementação prática no final. Então, ali eu vejo uma atuação muito estratégica de que no final das nossas análises sempre tem o que a gente recomenda que seja feito de ajuste dentro da operação. E muitas dessas coisas já foram implementadas.
Inclusive, acho que um exercício muito legal para quem tem o seu time de People Analytics foi um que a gente fez agora no primeiro quarto. A gente criou um quadro com todas as análises que a gente tinha feito e Uhum. o que delas tinha saído alguma implementação, o que tá completamente travado e por algum motivo não deu em nada, porque às vezes acontecem essas análises também, a gente se empenha para fazer alguma coisa, quando vê, apresentou, mas não foi utilizado. Outras foram, e a gente conseguiu, inclusive, delimitar um retorno em algumas delas. A gente falou para começar a usar essa ferramenta porque no teste de hipótese, essa ferramenta, quem utiliza ela tem uma performance muito melhor do que quem não utiliza. Essa foi uma das nossas. Perfeito. E aí depois o pessoal começou a usar e a gente conseguiu medir o quanto que aquilo tinha Que legal. de retorno. Então isso é uma Que coisa massa. assim, super incentivo a fazer, de realmente fazer um quadrão assim com todas as análises para ter noção do que está sendo implementado. Que bacana. Nossa, faz muito sentido. E vocês estão acompanhando daí esses resultados também. Estamos acompanhando e levando também para as discussões mais executivas, né? Dizendo, pessoal, a gente já tinha levantado esse risco, mas esse projeto, por X, Y motivos, está travado. A gente volta ali com a área. Então, assim, é uma atuação de People Analytics que não para na análise. Acho que isso é importante. Perfeito. A gente falou lá no início de que tem que ser tomadora de decisão. Nesse sentido, a gente também a gente ajuda no início da implementação, a gente aponta para onde que deve ir e pergunta o que aconteceu, não foi feito, por quê? Porque a nossa recomendação, às vezes, estava desnorteada ou aconteceu alguma outra coisa na operação que a gente não está sabendo, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Muito legal, muito legal. A gente começou a fazer isso recentemente. A gente fazia um acompanhamento também, mas não era tão governado, né? Agora a gente tá com uma governança dos projetos. Tá super interessante e esse tipo de discussão a gente quer ter em algum momento também. Faz muito sentido, né? A gente mostrar resultados do nosso trabalho, assim. Exatamente. Uhum. E olhando para a estrutura, você falou que tem essa parte de dashboards e tem essa parte e visualização, né, ou produtos, e a parte mais de análises. Que tipo de projetos vocês fazem? Vocês têm algum outro case que gostariam de compartilhar agora nesse tempo que a gente tem? Uhum. Acho que agora a gente está num momento também da área entender como que a gente vai lidar com o boom da inteligência artificial. Acho que essa é uma coisa que está perpassando aí todas as empresas, e a gente que é de People Analytics, né, toca muito na nossa área. E acho que nesse sentido a gente está tendo discussões muito maduras de qual que é o que a gente quer com o IA mesmo, né? Então, por exemplo, a gente quer que ela seja uma assistente da parte operacional, a gente quer que ela diminua o nosso trabalho, a força bruta, ou a gente quer que ela seja como se fosse uma terceira colega de trabalho que vai discutir com a gente o projeto, ou em alguns lugares até mais agressivos, né, mais, acho que otimistas com essa parte de eu vejo gente já colocando numa cadeira de trazer para a estratégia mesmo. Então, a gente está discutindo isso ali dentro. Qual que é o nosso papel de analista de dados nesse novo momento do mundo do trabalho e qual é o papel que a gente quer dar para a IA. Eu acho que de próximos projetos a gente ainda está nesse momento de decidir o que a gente quer fazer. Mas legal. Sobre projetos que estão rolando, né? Acho que tem de dashboards, a gente teve um projeto muito bacana de alertas. Então, o pessoal criou algumas regras de negócio para levantarem alertas quando as nossas métricas saem um pouco tem algum tipo de desvio, né? E isso, para o board executivo, é muito interessante, porque eles são extremamente objetivos, né? Eles não vão olhar o dashboard inteiro. Então, a gente já deu alguns alertas específicos de quando tem algum desvio. E acho que em relação às nossas análises, a gente tem feito muitas coisas relacionadas à trilha de carreira.
Trilha de carreira no sentido de em que momento a gente vê que as pessoas dão uma estagnada? Será que tem momentos da trilha, né? E às vezes a gente vai criando regras ali de RH que, sem perceber, incentivam esses períodos de estagnação. Então, isso a gente está levantando um projeto bem bacana junto com o time de remuneração, junto com o time de carreira, para rever essas trilhas com base em dados, né? Eles querem olhar o que deu certo, Legal. o que deu certo. Acho que esse é outro projeto que a gente entregou, esse primeiro quarto, foi bem bacana. Olhando para o stack tecnológico que vocês usam para finalizar essa parte, assim, sobre a empresa, o que vocês usam de ferramenta, plataforma? Eu sei que tu já falou sobre Power BI, né? O que mais vocês usam para as análises de vocês e para as apresentações? A gente usa Power BI para qualquer coisa de dashboard. Excel é bastante usado, assim, no momento inicial, mas quando chega na parte de análise, a gente usa Python, basicamente. E aí, Jupyter Notebook, na maioria, é o que a gente utiliza ali na parte da análise, que daí já fica tudo documentado, né? Nos scripts a gente consegue ir comentando. Mas a gente tem uma postura bem agnóstica, assim, em relação às ferramentas, sabe? Inclusive, a gente está passando por uma migração agora para ir para dentro do Databricks. Vai mudar algumas coisas do BigQuery, né? Que a gente hoje usa o Google Cloud, tem todos os servidores, inclusive essa parte de dados na Stone, cara, é muito bom. Talvez seja pelo tamanho da empresa, mas eu vi poucas empresas que tinham essa parte de dados tão estruturada quanto ali, principalmente na parte de pessoas. E gostei muito. Nossa, facilita muito a vida do analista de dados. Bastante. Demais. Então, tudo... A gente consegue beber todos os dados do servidor direto. Que massa. Todos organizados, pelo que eu percebi na tua expressão. Sim, a gente tem um time de Analytics Engineering, que é só para a parte de People Analytics. Então, é um time robusto, assim, que ele só olha para dados de pessoas. E aí, enfim, a gente tem reuniões semanais com eles para dizer o que a gente precisa, né? Quais tabelas precisam ser melhoradas, e eles trazendo também perguntando o que a gente está usando. Então tem uma relação bem bacana, né? Legal. Tem algo mais na estrutura ou na Stone que te chama a atenção, assim, que tu gostaria de comentar antes da gente seguir? Eu acho que eu tinha pensado em trazer ali uma coisa que eu vi muito diferente, talvez por essa minha estrutura estar mais próxima do time de metas, né? É um time de People Analytics que está muito por dentro de quais são as metas da empresa e do que a gente tem que correr atrás. Então, e isso torna as coisas muito mais fáceis, porque tá todo mundo no mesmo objetivo, né? Legal. Isso eu achei muito interessante de estar num time de People Analytics mais próximo de metas, assim, porque você fica muito claro a estratégia da empresa. Que massa. Que conexão, né? Realmente deve facilitar muito entender qual a prioridade, o que a gente vai olhar agora, o que a gente pode deixar para depois, enfim. Exatamente. Uhum. Olhando para futuro de People Analytics, Paula, como é que você vê a evolução do People Analytics nos próximos anos aqui no Brasil? Acho que a gente já começou a conversar um pouco. Para mim, é inegável a relevância da IA no nosso dia a dia. E a gente vai ter que começar a discutir qual que vai ser o nosso papel frente a esse desafio. Assim. Ela vai, ao meu ver, pelas coisas que eu tenho estudado, ela vai potencializar times que já são fortes em questão de metodologia, porque aí a IA vem para trazer agilidade para a parte operacional, mas é muito importante que você saiba o que você quer, né? Então, eu acho que vão ter caminhos muito distintos, assim. Acho que a parte de metodologia vai ser muito importante para ter bons resultados olhando para a inteligência artificial. É uma onda que vai ser muito legal de surfar, eu acho que é uma coisa nova, bastante inovadora o que a gente está passando agora.
Mas tem que ter cautela, tem que ter cuidado, né? Com para onde que a gente vai levar esse novo jeito de trabalhar. Eu vejo muito, muito nesse sentido. Perfeito. E olhando para as suas fontes de aprendizado hoje em dia, quais livros, referências e fontes de aprendizado você recomenda para quem quer se aprofundar em People Analytics ou para quem quer começar em People Analytics? Para quem quer começar, eu sempre recomendo um que talvez já esteja batido, né? Mas o novo jeito de trabalhar, do Laszlo Bock, para mim, ele é introdutório, obrigatório para quem está em People Analytics. De coisas para estar atualizado. O journal mensal do David Green é muito bom, ele faz uma curadoria. O David Green é uma das maiores referências, né, de People Analytics a nível mundial, e ele faz uma curadoria dos principais estudos que ele viu mensalmente. Ele posta isso no LinkedIn, aberto para qualquer um ver. Então, acho que é uma ótima fonte ali também. E uma dica que me deram há um tempo atrás, e para mim foi muito divisor de águas, é que a gente está numa área em formação. Então, a gente precisa ler coisas de fontes diferentes, não procura só o que é de People Analytics. Eu tenho uma lista de periódicos científicos mesmo, porque para mim é muito importante entender sobre pesquisa, entender sobre ciência, e talvez algumas dessas coisas, mesmo que eu tenha visto numa área completamente fora de RH, talvez eu vá usar adaptado. Então, nesse sentido, eu recomendo o The Conversation. Ele é um periódico que olha para a publicação científica de maneira acessível. E tem sempre lá algumas pesquisas muito interessantes, novas, de lugares muito diferentes do RH que acabam abrindo a nossa cabeça. Que legal, nossa, vou super procurar. Tô muito curioso para saber como é que funciona. Que legal. E algum curso, evento ou comunidade que você acha interessante? Ou que vem à cabeça? Não é publi, tá? A Numera não me pagou para dizer isso, mas o Bootcamp da Numera de People Analytics, para mim, é o mais completo do mercado. O curso de People Analytics mais completo do mercado. Ele tem uma parte tanto de negócio quanto uma parte de programação, e aí você vê o que funciona melhor para você. Então, tá começou e tá já no nível intermediário da área, acho que vale muito a pena. Não vi nada no mesmo nível de qualidade em outro lugar do mercado. Legal, ótimo. E agora eu preciso te perguntar, onde é que as pessoas podem te encontrar, podem acompanhar o seu trabalho? E se tu tem alguma mensagem final para quem está começando, quer se especializar na área de People Analytics? Podem me encontrar lá pelo LinkedIn, a Paula Vargas da Costa. De vez em quando eu posto algumas coisas lá. Deveria postar mais do que eu posto atualmente. E mensagem final, eu acho que é cuidado, zelo aí com as pessoas. As nossas análises, elas são muito potentes. O peso de falar estatisticamente significativo é muito alto. Então, a gente precisa ter zelo com esse poder aí da estatística de People Analytics que a gente tem. Acho que é a mensagem principal. Cuidado e zelo com as pessoas que vão ser impactadas aí pelas nossas análises. Legal, adorei a mensagem. Muito obrigado, Paula, por ter participado. Te agradeço de coração por estar aqui. Fico feliz porque... eu vou até falar mais agora dessa vez. Porque a gente se conheceu lá em 2020, eu acho. 2021, no máximo. E a gente veio fazendo esses projetos juntos, assim, indo, voltando. E agora a gente tá aqui fazendo isso também, que é super legal, conversando sobre essa área, né? Trabalhando com essa área também. Então, te agradeço profundamente por ter participado aqui no podcast. Eu agradeço muito também, cara. Tem sido uma coisa muito interessante te acompanhar também, como profissional, como pessoa. E sempre que tem algum projeto contigo, tô aí. Valeu, Paulo. Posso dizer o mesmo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu ao podcast hoje. Obrigado por ouvir o People Analytics na prática. Se curtiu, compartilha com alguém que também vive ou quer saber mais sobre o universo de gestão de pessoas com dados.
O podcast está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts e também no YouTube. A gente se encontra no próximo episódio.